Boa tarde, irmãos. Graça e paz. Então, irmãos, nesse seminário de mixagem de áudio para igrejas, nós vamos ver como que nós fazemos os cultos de qualquer igreja, não importa de porte pequeno, de porte grande, não importa se a mesa de som ela é complexa ou ela é simples, é possível você tirar um bom som de qualquer equipamento. Primeira coisa que a gente tem que ter noção, o primeiro princípio é o princípio do controle de volume. Controle de volume é importante para toda e qualquer ocasião, igreja, casa, na sua festa, do seu aniversário, no culto da Bíblia Branca que nós vamos ter daqui a pouco e tudo mais. Agora tá alto demais. E aí, qual que é o melhor volume, gente? Pesquisas científicas afirmam que 87 decibéis é o volume máximo que o ser humano não tem problema de ficar incomodado. Então, se a gente for pegar um decibelímetro e marcar agora, nesse exato momento, nesse marcador de 0 dB que está na mesa de som, deve dar aproximadamente 87 decibéis. Esse é o volume ideal que geralmente o ser humano gosta de ouvir um som alto, mas não incomodante. E agora, quando a gente junta dois microfones? Alô, som? Alô, som? Dois microfones. Olha só. O que a gente faz quando a gente tem dois microfones? Ou quando tem um instrumento muito agudo e uma voz muito grave? Ou dois instrumentos muito agudos ou dois instrumentos muito graves? A gente tem que saber lidar com isso. Aí é que vem o segundo princípio que nós precisamos ter quando trata-se de mixagem de áudio. É saber equalizar. O que é equalização? Equalização basicamente é isto aqui. Não dá para ver direito aí, mas no computador vocês podem ver. É basicamente um lugar em que você ajusta frequências de áudio independentemente do volume geral que você coloca para o seu canal. Quando a gente fala de frequências, a gente fala de graves, médios, agudos. Graves é isso aqui, ó. Um cachorrinho. Isso é grave. Agora médio é essa voz minha normal. Agora agudo é isso aqui, ó. Vocês estão observando o gráfico do analisador de espectro? Vocês estão vendo o que está acontecendo aí nessa imagem? Ó, vou fazer um som agudo, ó. Ele bateu bem lá na frente, ó. No 10 kHz. Agora o som grave, ó. Ele bateu lá, ó. 200 Hz, mais ou menos. Vocês estão percebendo a diferença? Agora eu vou mexer com o equalizador, ó. Eu vou subir os agudos. Prestem atenção. Como que soa um som com muito agudo, ó. Olha o som. Olha o som. Vocês estão vendo o que muda? Agora eu vou tirar o agudo, ó. Olha o que aconteceu. O som ficou apagado. Olha a diferença. Zerando aqui, ó. Agora eu vou mexer nos médios, ó. Vou colocar bem no centro aqui, ó, que é 1 kHz, ó. Olha o que acontece. Esse é o som com muito médio. Olha o som encaixotado, olha a pamonha, olha a pamonha. Agora eu vou tirar os médios, ó. Sem médios. Olha que jeito que fica. Minha voz até que fica bom, mas para algumas vozes, principalmente para as vozes femininas, quando corta os médios, a voz fica abafada, fica sumida. Para vozes femininas isso é muito forte. Então, quando a gente for fazer uma equalização, não importa se é de voz ou de algum instrumento, a gente tem que perceber o perfil de áudio desse seu instrumento ou dessa sua voz. Minha voz ela é mais grave, então, como vocês perceberam, não deu muita diferença eu ter cortado os médios. Mas se fosse para uma voz feminina, teria feito muita diferença. Outra coisa, quando a gente está equalizando um baixo, com um baixo isso acontece muito. A gente quer muito grave no baixo, mas aí você tá lá, para você sozinho, o grave do baixo está perfeito, mas coloca num contexto em que tem um bumbo de bateria competindo na mesma frequência de grave do seu baixo. Aí você vai ter um choque de frequências. Vocês já ouviram isso, né?
muitos cultos acontece do som estar meio embolado. O que é isso? É que está tendo dois instrumentos que estão competindo na mesma zona de frequência. Aí, para isso, a gente usa o equalizador também. Para a gente equalizar os graves, a gente tem duas maneiras de fazer isso. Uma é através dessa frequência aqui mesmo, né? Aqui, ó, vou tirar os graves do meu fone, ó. Sem grave. Olha que som sem graça. Perdeu todo o peso, né? Toda aquela autoridade que tinha no som. Vou voltar. Olha só, agora o som está equilibrado novamente. Vocês estão vendo essa bolinha aqui, escrito HPF? Essa bolinha significa filtro passa alta. Esse filtro, ele corta todas as frequências anteriores àquela que você definiu. No caso aqui do nosso microfone, ele está definido em 193 Hz, porque abaixo disso pode acontecer de dar microfonia, pode acontecer dessas chacoalhadas aqui, ó, virar grave, ó. Eu vou tirar esse filtro, vocês vão perceber o tanto que o som vai piorar, ó. Tirei. Observaram? Deu uma microfonia na hora. Então, olha só de novo. Colocando novamente. Ou seja, tudo em excesso faz mal. Na equalização não é diferente. Amém até aqui, irmãos? Tem só mais uma coisa sobre equalização. Na verdade, duas coisas sobre equalização que eu vou mostrar para vocês que também segue esse mesmo princípio de filtros, tá? Depois do filtro passa alta, tem o filtro passa baixa. Esse aqui é muito bom para você mexer com bateria, principalmente bateria eletrônica, que ele corta os agudos, ó. Ó, tô tirando. Isso aqui é muito comum em música eletrônica, ó, você fazer isso aqui, ó. Então, o que acontece? Quando você passa o filtro passa baixa, em instrumentos que têm agudos demais, você dá uma sensação de suavidade nos agudos, sem dar aquela estridência que acontece muito nos agudos. Como eu disse, a gente fez isso na bateria eletrônica e o som ficou mais natural quando a gente colocou esse filtro passa baixa bem de leve, cortando levemente os agudos. O último filtro que a gente tem em mesas de som é o de-esser. De-esser, ele introduz um novo conceito para nós, que é o conceito de compressão. Vocês sabem aqueles compressores de água? Vocês sabem o que é o compressor de água, né? Todo mundo sabe? O que ele faz? Ele pega uma água numa pressão normal e do outro lado sai uma pressão muito mais forte, sendo que é a mesma água. Não tem mais volume de água, mas tem mais pressão de água. Com o compressor, com o de-esser, é a mesma coisa. Eu vou desativar o de-esser no meu microfone para vocês verem o que acontece, ó. Olha só o que aconteceu. Os meus S's agora estão mais descontrolados. Não tem mais agudos, mas os S's estão mais descontrolados. Olha só, vou ativar de novo. Esse efeito é mais sutil, ó. Vou ativar. Ativado, ó. Olha só os meus S's. Eu tenho aquele som da minha garganta ainda vindo com o agudo, mas os S estão mais fortes. Agora, olha só o que eu vou fazer. Eu vou ativar e desativar o compressor, já que eu estou falando de compressão. Ó, desativando o compressor. Olha o meu compressor. Aparentemente está mais alto, mas na verdade não é isso. O meu volume agora está mais desequilibrado, ó. A variação de volume está aumentando. Vou ativar ele de novo. Olha só. Agora o meu volume aparentemente está mais baixo, na verdade ele está mais nivelado. Imagina esse compressor de água. Eu estou mandando mais pressão para os alto-falantes. Observe só o que acontece com minha voz quando eu exagero no compressor. Ó, o volume ficou mais baixo. Mas observa só, quando eu compenso o aumento de ganho, olha o que acontece. Parece voz de rádio. Voz de rádio é sempre assim, ó, bem pancada, ó. Olha os P's e B's, ó. P, B. Olha a pancada que está tendo no som. Então, olha só. Eu tenho uma compressão exagerada aqui. Agora eu vou desativar. Olha só, sem compressão. Vocês estão conseguindo perceber a diferença? Qual que é o instrumento que mais sofre com a compressão? É novamente a bateria. A bateria sem compressão, ela soa bem xoxa, bem fraquinha. Agora, quando você coloca um compressor na bateria, você faz com que a bateria fique bem mais pancada, com muito mais energia. É muito comum você ver compressores em igrejas e também em estúdios de música. E aqui não é diferente. Na nossa igreja, a gente colocou
compressores em todos os canais, mas cada um seguindo o seu nível. Na bateria, a gente tem o nível 3 de pressão, aqui chama Rachel. A gente tem 9 milissegundos de ataque, que é o tempo que o compressor leva para abaixar o volume caso ele passe de um determinado nível. Esse nível é esse threshold, que está em 36 decibéis. Esse nível ele depende do pré-amplificador da bateria, depende do pré-amplificador da mesa, então pode variar dependendo da sua ocasião. Ele tem um tempo de decaimento, ou seja, o tempo que ele volta a ficar o volume normal, de 82 milissegundos, e a gente está reduzindo o ganho de 1,3 decibéis. Ou seja, no caso específico dessa bateria, se a gente desativar o compressor, a bateria vai ficar aparentemente mais alta, mas vai ficar mais xoxa. Não vai ter aquele efeito de pressão nos ouvidos, que é o que um compressor faz. O baixo da igreja, ele está com um nível máximo de compressão. Tá vendo aqui? Está escrito infinito. O ataque e o release, ele não está tão rápido como na bateria, porque o baixo ele é um instrumento mais melódico do que percussivo. Violão, guitarra, teclado, vozes, todos eles estão com compressão bem mais leve pelo mesmo motivo, porque a gente é mais melódico do que percussivo. Olha só para você ver, o microfone atual, ele está com... calma aí que eu tenho que desfazer isso aqui, ó. Ó, liguei o compressor no máximo, ó. Olha o efeito de pressão que dá no ouvido. Vou colocar aqui no padrão, abaixar aqui o ganho. Deixar aqui, eu acho que fica bom. Deixar aqui o nível de pressão em 4 vezes e subir um pouco o ganho. Eu acho que aqui está num nível sustentável. Olha só, o que eu fiz aqui, ó. Qual que é a diferença da compressão que eu fiz na bateria, que é o mais rápido dos compressores, para a minha voz, ó. Aqui eu coloquei compressão de 3 vezes. Aqui no meu microfone eu coloquei 4 vezes. É uma compressão maior, mas é uma compressão mais lenta. Por quê? Porque o ataque, que é o tempo que ele leva para comprimir, né? Imagina um compressor de água. Aqui na bateria ele leva apenas 9 milissegundos. E aqui no meu microfone que eu estou falando, está levando 30 segundos para ele fazer o efeito. Ou seja, P's e B's, ele não está sendo tão afetado pelo microfone. Agora já o tempo de release, que é o tempo de voltar, né? Imagina o efeito stick e puxa. O tempo de voltar, ele está em 1 segundo, 1000 milissegundos. Ou seja, é um tempo suficiente para não ficar exagerado, para não ficar antinatural. Observem só, quando eu colocar o release no mínimo, vocês vão ver que vai ficar muito esquisita a minha voz, escutem. Olha, agora está no mínimo. Olha que jeito que está parecendo meio distorcido, estão percebendo? A pressão está forte demais e eu não estou subindo o volume da minha voz, nem o volume do negócio. Agora eu vou voltar para 1 segundo, ó. Voltei para 1 segundo. Agora a gente tem o efeito de nivelador e não o efeito de pressão excessiva no nosso áudio. Então a gente explicou controle de volume, explicou equalização e explicou compressão. Agora a última coisa que a gente vai ver é controle de ganho. Ganho é diferente de volume. Por quê? Quando a gente fala de volume, a gente fala de decibel. A gente fala de controlar volume. Agora, quando a gente fala de ganho, a gente fala de voltagem. A gente fala de energia elétrica. A gente fala de quantos decibéis a gente precisa para um instrumento ou um microfone funcionar. Toda mesa de som, toda interface de áudio tem um pré-amplificador. Nessa mesa de som, em específico, a gente tem essa parte de amplificação que é o gain. Gain, ele faz a mudança de voltagem de todos os canais. Quando a gente vê esses faders, não são os mesmos faders de volume. Aqui a gente está controlando voltagem. Se eu pegar esse microfone AKG aqui e subir 6 decibéis, eu não estou subindo apenas volume, eu estou subindo a voltagem. Perceberam? Até microfonia deu. Essa microfonia é diferente da microfonia que a gente teve agora há pouco. Porque se a gente fizer isso aqui de novo, ó, observem que é diferente da microfonia que a gente fez aqui, ó, desativando o filtro passa baixo, ó. Viram que a microfonia é diferente?
Uma microfonia grave e outra microfonia aguda. Vou voltar aqui o filtro normal. Então, o que acontece? Quando a gente está lidando com diferentes instrumentos, de diferentes tipos, de diferentes naturezas, a gente controla esse ganho de pré-amplificação nessa parte aqui. Tá vendo que tem um botão bem no cantinho aqui escrito mais 48 volts? Esse botão 48 volts você só ativa quando você está usando aqueles microfones de estúdio, aqueles grossos, sabe? Aqueles condensadores. Esses microfones, se você ativar aqui, ó, vai estourar o som. Ó, não estourou porque ele tem um controle de voltagem. Ele deu um íconezinho que não pode fazer isso. Mas se não fosse isso, ele ia estourar esse som. Ia estourar com força. Então ainda bem que essa mesa é segura. Mais uma coisa, alguns microfones têm um pré-amplificador aqui dentro. Esse aqui é um deles, ó. Eu vou mexer bem aqui, ó. Ó, tá mais baixo. Ó, tá mais alto. Viram? Aqui não é volume, aqui é voltagem. Quando eu mexo aqui, eu tô fazendo com que haja mais voltagem, enviando lá para o meu transmissor e, consequentemente, tendo menos ruído. Ou seja, quando a gente tem menos amplificação, a gente tem mais ruído. Quando a gente tem mais amplificação, a gente tem menos ruído, mas tem mais chances de ter distorção, igual a gente viu mais cedo. Distorção é o quê? Parecer que está o áudio estourado. Então vamos evitar de acontecer isso aqui. Evitar de acontecer aquilo que vocês já ouviram, que é aquela microfonia grave. E evitar de acontecer disso aqui, ó. Que é uma outra dica que eu dou para os irmãos. Evitar equalizar demais. Por exemplo, aqui eu tenho vários controles de volume, mas vocês estão percebendo que eu quase não estou equalizando? A linha está quase reta? Isso significa que esse microfone é bom. Isso também significa que a mesa de som é boa, que as caixas são boas. Então, menos é mais. Ou seja, evita ficar fazendo isso aqui demais, ó. Ó, estou equalizando demais. Menos é mais. Menos é mais, irmãos. Então, caso você precise equalizar, você tem como equalizar. Mas se você estiver equalizando e não está prestando, desfaz tudo que você está fazendo e faz de novo. Que talvez fazer nada é melhor. Ah, mais uma coisa, eu esqueci de falar um negócio para vocês. Esse equalizador, ele é um equalizador paramétrico. Isso significa que eu consigo ajustar a largura da minha equalização. Eu consigo diminuir a largura da minha equalização. Agora dá para ver no monitor ali, ó. Vocês estão vendo eu mexer ali? Isso é muito legal para você fazer ajuste fino na equalização. Por exemplo, vai que tem algum microfone de violão elétrico, que está tendo algum ruidinho bem fininho, algum humming, sabe? Aqueles barulhinhos bem fininho, bem numa frequência específica. Caso você precise fazer algum ajuste desse tipo, você vem, coloca esse valor Q lá no máximo, ou mais você puder, e você faz isso aqui, ó. Um pico bem pequenininho só para tirar aquele filetinho de ruído que você está tendo. Ou nos graves, ou nos médios, ou nos agudos, no que precisar. Você está vendo que ele mal está alterando o som? Ele faz, é cirúrgico esse equalizador. Ele é excelente porque ele é cirúrgico, esse equalizador. Então vou desfazer aqui, vou deixar no padrão que é 1. 1 é padrão, aqui vou deixar 1 que é padrão, e aqui eu deixo 1 no padrão também. Então basicamente é isso que nós temos. De-esser, equalizador, compressor. Ah, tem mais uma coisa que eu esqueci também. Noise gate. Esse aqui eu esqueci de mostrar para vocês. Noise gate é isso aqui, ó. Portão de ruído. Se eu subir isso aqui demais, minha voz vai começar a ficar cortada, ó. Eu estou cortando minha voz, ó. Ah! Que ele volta a aparecer. Tá vendo? Ó, tá falhando. Ó. Ih. Ah! Agora foi. Para que serve esse noise gate, ou portão de ruído? Para evitar que a gente tenha soma de ruídos. Quando você tem 5, 6, 7, 8, 9, 10 instrumentos, todos eles têm um nível de ruído, sabe? Aquele ruídozinho. Então, o que o noise gate ele é útil para a gente? Quando você não está tocando nada,
ele vai mutar automaticamente o canal. Ele vai fazer tipo isso aqui. Cortou o volume. E qual que é o parâmetro que define que eu tenho que cortar isso aqui? É exatamente esse threshold, ó. É o que está ali, ó. Agora dá para mostrar aqui, ó. Esse threshold é o que muda tudo. Então, quando você sentir que o seu instrumento ou o seu microfone está soltando muito ruído, você aumenta o threshold. Se você tiver com a impressão de que o seu instrumento ou o seu vocal está falhando, igual está falhando nesse momento aqui agora, ó. Ó, tá falhando, ó. Quase não dá para me ouvir agora, ó. Aí você desce esse threshold, desce esse limiar. Fazendo isso, você consegue ter um som com baixíssimo ruído de fundo e, por fim, você tem o master. Master é a etapa final de todo o seu processo. No master, você tem tudo que você tinha nos canais individuais, mas tudo junto e misturado. Observem que nesse master, a gente tem um equalizador de um tipo diferente daquele outro. A gente tem um equalizador gráfico, ao invés de um equalizador paramétrico. Ou seja, você tem bandas que são fixas e frequências individuais para cada. Ó. Se eu quiser subir o grave só no 100 Hz, eu subo aqui. Ó. Se eu quiser cortar ele aqui no master, eu consigo cortar. A desvantagem disso é que você pode estar fazendo uma besteira muito grande, porque você pode estar melhorando para um instrumento e piorando para outro. Então só mexa no master quando realmente for necessário. Tudo bem? Outra coisa que a gente fez aqui no master é colocar um compressor. Por que um compressor no master? Porque o compressor no master, ele dá um efeito de cola. Sabe quando você está ouvindo alguma transmissão da igreja no YouTube e parece que os instrumentos não estão se encaixando? Já tiveram essa sensação de que não parece que está funcionando? Parece tudo bom, mas tem essa sensação de que não está prestando. Quem faz esse efeito de cola é principalmente o compressor. Então o que a gente fez aqui? Colocou um compressor com efeito, com pressão 2, digamos assim, né? Ratio igual a 2. Com ataque de 11 milissegundos, que é o mesmo ataque usado para a bateria, que é o instrumento mais percussivo que a gente tem. Um release de 100 milissegundos, que é o mesmo da bateria também, e com ganho de apenas 3 decibel. Ou seja, é bem mais sutil do que o compressor que a gente usa em instrumentos individuais. Precisa ser mais sutil, porque o nosso equalizador, o nosso compressor que a gente colocou lá nos instrumentos, tem que resolver lá. Agora aqui no compressor do master, a gente está dando só um efeito sutil de cola. Terminado isso, vamos para as dúvidas. Não especificamente nessa questão, que tem gente que acha assim, a minha voz é uma voz aguda, tem que encher de grave, principalmente se eu for cantar. Uhum. Porque às vezes o que acontece? Para conversar a gente deixa um padrão mais ou menos, né? Isso. Porque não vai oscilar tanto os timbres das pessoas. Isso. Mas em relação a cantar, como que eu posso pensar nessa questão da equalização se eu tenho uma voz muito... Um exemplo, se eu tenho uma voz muito irmã Nadiene, que costuma cantar do 440 para cima. Sim, sim. Então, todo instrumento e toda voz tem que seguir o perfil dele, igual eu disse mais cedo. O baixo, igual eu falei para vocês, ele fica mais no grave. Então não faz sentido eu colocar, por exemplo, um filtro passa alta nele. Agora, se eu estou equalizando uma voz fina, faz sentido eu colocar um filtro passa alta nele. Por quê? Porque eu não vou ter nenhuma frequência lá no 100 Hz, concorda comigo? Então a gente não vai tentar puxar grave onde não existe. O que vai puxar? Vai puxar ruído, vai puxar barulho do microfone, vai puxar outras coisas, vai puxar barulho do ventilador. Então a gente tem que seguir o perfil daquele instrumento ou daquela voz. Em coral isso é muito importante. Por quê? Porque em vocal você tem vocal baixo, tem vocal barítono, tem vocal contralto, tem soprano, não tem isso? Então você não vai fazer o soprano soprar mais grave que o baixo. Deixa o baixo soar baixo e deixa o soprano soprar soprano. Então a gente tem que fazer essa equalização sempre para aparecer o que é mais natural para a gente. Respondi sua pergunta?
Feito. Hein, Gustavo? Oi. Essa mesa, é possível a gente salvar configurações para cada tipo de pastor ou pastora? Porque às vezes o tempo é corrido, não dá para ficar fazendo essa configuração. Aí você já sabe quem vai apresentar primeiro, é o pastor A, aí você já tem um setup ali, já salvo na configuração dele. Tem como fazer isso para umas 3 pessoas nesse equipamento? Tem sim. É aqui nesse campo de snapshots. Em específico nessa mesa de som. Cada mesa de som, até analógicas, tem esse modo de presets. Aqui a gente fez alguns, né? O último que eu tinha feito é o culto 2023, aí depois o Jackson fez o medley. Mas qual que é a diferença desse snapshot para um preset de um canal específico? É que aqui a gente tem um botão de presets. Tá vendo aqui? Esse preset, ele é específico desse canal. Aqui tem o user. Se eu quiser, por exemplo, salvar o preset apenas do microfone que você está falando agora, eu vou colocar aqui, ó, mic geral. Essa é uma equalização meio que universal para esse microfone, nessa mesa de som, com essas caixas e nessa igreja. São vários fatores que considerou a gente salvar essa equalização. Conseguiram entender? O preset é aqui. Mas por que que aqui a gente não usa? Porque, né, eu pessoalmente, mas o Jackson acho que também é assim, é melhor a gente mexer pouco do que ficar mexendo toda hora. Você concorda? Então, o preset é bom, mas é melhor para contextos em que a gente está gravando, por exemplo, um DVD. Quando a gente está gravando um álbum de estúdio, algo parecido, em que a gente necessita de um controle maior. Como a gente está aqui numa igreja, a gente grava cultos, então não há necessidade da gente ter que ficar fazendo equalização toda hora. É mais importante a gente fazer uma equalização para que soe bom no geral, uma configuração mais universal, do que fazer uma equalização para cada violão que aparece aqui, para cada voz que aparece aqui. Vale a pena, mas não para esse contexto de igreja. Respondido? Então, eu acho que nós podemos encerrar, certo? Eu agradeço, viu, a paciência e todas as perguntas. Foi um prazer estar aqui com vocês, viu? Obrigado.